Olá, muito bom dia. A decisão de Bento XVI de apresentar renúncia ao seu pontificado estará em análise neste programa da Igreja Católica. A atitude do Papa e o que ela mesma revela na forma de entender o exercício de um serviço na Igreja serão temas para a análise do Padre Manuel Morujão, porta-voz da Conferência Episcopal Portuguesa, com quem falaremos daqui a pouco. Para já, notícias que marcam a vida da Igreja. Fé e vida consagrada, renovação para a nova evangelização. Este foi o tema da 28ª semana de estudos sobre a vida consagrada. Foi com o musical Viver na Fé que o Catequese, interpretado por um grupo de crianças, pais e catequistas da paróquia de Nogueiró, Braga, que se iniciou a 28ª semana de estudos sobre a vida consagrada. Durante 4 dias estiveram reunidos em Fátima, no Centro Pastoral Paulo VI, religiosos de várias congregações e de vários pontos do mundo, num ambiente de amizade e partilha. Esta semana de estudos, como é chamada, funciona como um congresso de todos os consagrados. Um congresso em que eles podem fazer a experiência de que ainda são muitos e de que trabalham na mesma seara, por assim dizer, na mesma vinha do Senhor. Com 31 anos, Dominas da Costa é timorense e faz parte da Congregação das Irmãs Concepcionistas ao Serviço dos Pobres há 14 anos. Eu senti este chamamento através das irmãs que foram dar a catequese na minha paróquia. Eles deram testemunho e eu sinto que, se calhar, eu também dar a minha vida como estas irmãs que podem acompanhar as crianças e os idosos. Dominas está em Portugal em formação para que nos próximos tempos possa fazer os votos definitivos. A vida que escolheu para si fala feliz, plenamente realizada para ajudar os mais necessitados. Um trabalho a que se tem dedicado desde os 17 anos em Timor, local para onde voltará em breve e onde sente que a sua congregação é muito útil. Eu acho que todas as congregações são igual, não é a mesma coisa, é diferente em carisma da dedicação de trabalho. Sobretudo, trabalhamos todos com os idosos e as crianças, porque a nossa carisma é específico. Melva Castilho faz parte da mesma congregação que Domina. Fez os votos definitivos há 1 ano e trabalha no México numa casa que acolhe pessoas com necessidades especiais. No México, as irmãs dedicam-se a cuidar e dar apoio a umas pessoas especiais. Temos 21. E estas pessoas não têm ninguém. E então as nossas irmãs ajudam a cuidar delas, mas junto com outras pessoas que são do México. E em união com as irmãs, pois ajudam a elas. A vocação surgiu bem cedo e há 12 anos que vive no seio da Congregação das Irmãs Concepcionistas ao Serviço dos Pobres, no México. Conhecido como um país com alta taxa de violência e sérios problemas de narcotráfico, o México é, apesar de tudo, para Melva Castilho, um país de oportunidades, onde quem quer ajudar acaba sempre por ser bem recebido. Eu sinto que no lugar onde estamos chama-se Yucatán. E então ali pediram às irmãs para ir, para tratar destas pessoas, porque existia este lugar, este lar, mas não havia religiosas naquele lugar. A atualidade leva a que muitas vezes a missão do consagrado seja dificultada num mundo em constante mudança e evolução, onde muitas vezes os valores humanos são ultrapassados em função do bem material. Nós vivemos num tempo em que as mudanças são tão rápidas, tão profundas, tão universais, que a mensagem da fé cristã, fiel ao essencial, tem de ser continuamente lida. Um contexto onde a nova evangelização junto dos jovens se torna determinante, e é por isso mesmo que Carlos Ribeiro decidiu juntar-se aos missionários passionistas. Com 27 anos, Carlos Ribeiro percebeu desde muito cedo que o seu futuro passaria pela vida religiosa.
Eu entrei no seminário ainda bastante novo, entrei com 12 anos, numa descoberta, não é, vocacional, em que fui aprendendo e pouco a pouco fui descobrindo que realmente gostava desta vida religiosa e, por que não, passionista, e a dado momento fui para o noviciado e optei por realmente seguir esta vida. Ser missionário passionista foi uma escolha que fez há 4 anos com a plena certeza de que o carisma passionista é aquele com que se identifica e que quer servir para sempre. O carisma passionista é o carisma da paixão, vivência e do anúncio da paixão de Jesus Cristo. Vivência e o anúncio da paixão de Jesus Cristo é o centro de toda a vida. A partir daí nasce, brota toda a fonte da salvação, toda a vida humana, digamos assim. A partir daí Cristo dá a vida por cada um de nós. A partir daí nós proclamamos, anunciamos Jesus Cristo. Vivências de pessoas que, espalhadas pelo mundo, tentam, através das suas ações cotidianas, serem testemunhas da fidelidade a Deus. O que é a liturgia e que transformações aconteceram nesse setor com o Concílio Vaticano II? As respostas são do Monsenhor Juan Miguel Ferrer. Trabalha no Vaticano, onde analisa questões relacionadas com as várias celebrações litúrgicas. Para Juan Miguel Ferrer, a liturgia é o momento da experiência viva da fé. E quando alguém a experimenta, já não a consegue calar. Essa é, no seu entender, a grande virtude da liturgia e o impulso que ela recebeu do Concílio Vaticano II, através da Constituição Sacrosanctum Concilium. Com ela, Cristo é o grande protagonista da liturgia, que passou a valorizar os sinais e as palavras humanas. Esta perspectiva es importantísima porque el protagonismo de la acción litúrgica se pone claramente en Dios. Se llama la atención sobre que en la liturgia se actualiza la historia de salvación, el proyecto revelador y santificador de Dios, y se pone al acceso de los fieles, se les hace accesible todo este misterio de gracia em cada hoy, em cada momento concreto. De passagem pelo nosso país, o subsecretário da Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos falou dos motivos que fizeram da Sacrosanctum Concilium o primeiro documento a ser aprovado pelo Concílio. 2 motivos hay para que fuera el primer documento. Uno, que efectivamente había un gran trabajo realizado ya previamente en la mentalidad de los padres, en el ambiente teológico y, por otra parte, en el trabajo de las comisiones preconciliares. Pero, por otra parte, hubo una providencia de Dios. Al pensar que este era el argumento como más fácil para poder comenzar la andadura del concilio, se ayudó a comprender algo que luego sobre la liturgia diría la misma Constitución. La liturgia es fuente de la que emana la vida de la Iglesia y cumbre a la que tiende toda la acción de la Iglesia. Sendo a primeira Constituição aprovada pelo Concílio, Juan Miguel Ferrer afirma que ela ajudou a colocar as bases teológicas de outros grandes documentos, sobretudo a Dei Verbum, a Lumen Gentium e mesmo a Gaudium et Spes. A Sacrosanctum Concilium nasce assim da consciência de que era urgente facilitar o acesso dos fiéis à compreensão dos momentos celebrativos e permitir que eles se expressassem de um modo mais completo nos atos de culto. Por lo tanto, las 2 grandes consecuencias de la Constitución serían la necesidad de formación litúrgica de todo el pueblo cristiano y luego reformar algunos aspectos de la liturgia para facilitar la participación de los fieles, la comprensión, pues el uso de la lengua vernácula, el uso de melodías populares en el canto y esa respuesta a Dios también a través de la oración de todo el pueblo cristiano y a través de la expresión, a través de gestos, dando a la asamblea en su conjunto una mayor variedad de momentos en los que intervenía como tal.
A renovação acabaria por se ficar mais pela dimensão visível dos ritos e das formas de participação, não dando à formação o relevo previsto pelo documento conciliar. É por isso que Monsenhor Ferrer diz que estamos ainda num processo de assimilação do ensinamento conciliar. Ni nos tenemos que escandalizar, ni nos tenemos que detener. Hay que seguir este trabajo de asimilación de la enseñanza conciliar. Se equivocan los que hablan de la necesidad de un tercer concilio vaticano, porque no han entendido que la doctrina del Concilio Vaticano II todavía debe de penetrar profundamente en las mentes y en los corazones de los teólogos, de los pastores, pero también del pueblo de Dios. Para além dos ritos e das formas, a Sacrosanctum Concilium apresentou a liturgia como ato de fé e um encontro pessoal com Cristo. La liturgia es el momento de la experiencia viva de la fe. Y cuando uno tiene esa experiencia de fe, de encuentro con el Señor, brota en nuestro interior la alabanza, la adoración, y brota también la alegría inmensa y el sentimiento irrefrenable de que hay que comunicar a los demás lo que uno ha conocido, lo que uno ha visto. 50 anos depois, na cultura da imagem e da abundância informativa, o que nos dirá o espírito da Sacrosanctum Concilium? En la liturgia, los sentidos y la imagen son algo fundamental, pero desde una perspectiva contemplativa. El mundo de la imagen de la cultura contemporánea nos ayuda a no descuidar el aspecto de los signos sensibles de la liturgia. Pero la liturgia invita al mundo de la imagen de nuestra cultura contemporánea a no dejarse arrastrar por la corriente de imágenes, a vivir la imagen desde una perspectiva contemplativa, que analiza, asimila, gusta lo que se ve, lo que se toca, lo que se oye. Um liturgista português afirma que a liturgia é um grande tesouro que não se aproveita como merecia. Monsenhor Ferrer concorda e acrescenta. Sí es cierto que es un gran tesoro, un gran manjar, y todavía estamos en los aperitivos. Notícias a acompanhar no portal de informação da Igreja Católica em Portugal, em agência.eclésia.pt. Agora o pontificado do Papa Bento XVI, na análise do Padre Manuel Brujão, porta-voz da Conferência Episcopal Portuguesa, convidado de hoje do programa Eclésia. Padre Manuel Brujão, muito boa tarde e obrigado por estar neste programa. Começava por lhe pedir um comentário a esta decisão do Papa de apresentar renúncia ao seu pontificado. O que é que a própria decisão revela na forma de entender o exercício deste ministério? Seguramente que é uma grande novidade na história da Igreja. O último tinha sido em 1415 e também por um bom motivo, que foi o Papa Gregório XII, no Concílio de Constança, para que acabasse a divisão no papado, na cúpula da Igreja. Havia o Papa em Avinhão, não é? e em Pisa também. E então foi precisamente uma decisão corajosa. Esta também foi de grande coragem e lucidez, para bem da Igreja. Porquê para bem da Igreja? Para bem da Igreja porque o Papa propriamente não se demitiu. O Papa assume uma nova missão. Ele não vai para férias, nem para ter uma reforma de luxo. Mas, precisamente porque sente não ter as forças para poder servir a Igreja, então, por um amor maior à Igreja, resigna. Então, toma uma nova missão. É uma nova maneira de servir a Igreja. Original, criativa, não estávamos habituados, mas na sua consciência perante Deus viu que esta era a melhor maneira de servir a Igreja. Que se irá caracterizar sobretudo por uma vida de recolhimento. Pelo menos é isso que se vai adiantando. Exatamente. Nisso também é uma lição de humildade e de discrição. No palco da Igreja e do mundo, na ribalta, sempre com as luzes em cima dele, ele agora retira-se discretamente. Vê que é hora de vir alguém com mais forças,
para poder servir a Igreja e o mundo. E isto também é muito bonito e uma lição para todos nós. Um dia há de chegar a nossa ocasião, a dizer que é também a nossa hora de deixarmos o serviço em que estávamos e assumir outra maneira também de servir a família, a Igreja, enfim, a empresa ou onde estivermos. E essa é a pergunta que se vai fazendo, até por ela poder introduzir uma nova cultura na forma de encarar o exercício do poder na Igreja Católica. Exato. Acha que se inaugura de facto? Sim, eu acho que sim. E é este desapego do poder. Não é? Não estarmos num cargo, numa responsabilidade, e aqui de topo, sempre de primeiríssimo lugar, não apenas para os católicos, para os cristãos, mas em geral, porque tem tido uma função, uma missão importantíssima a nível da paz e da justiça no mundo, retirar-se pela porta de serviço, não por um arco de triunfo, como nós encontramos lá nos vestígios da civilização do Império Romano. Porque não escolheu uma data que seria, por exemplo, o seu aniversário, chegar aos 86. A conclusão dos 50 anos do concílio, da celebração do começo do concílio, ou do encerramento do ano da fé, ou uma canonização. Mas, discretamente, numa data comum, sair, eu acho que é um exemplo magnífico. E o que é que revela essa atitude do Papa na forma como entende o exercício de pontificado e na forma como foi encarando e tomando as várias decisões ao longo do seu pontificado? Há uma marca racional de um pensamento muito forte que ele exerce e a partir daquilo que acha que deve fazer, executa com determinação. Também neste momento aconteceu isso? Eu acho que neste momento aconteceu precisamente isso. Sem apego nenhum ao poder. Ele estava neste lugar, e ainda está, graças a Deus, precisamente para servir e não para ser servido. Ser servido pelo aplauso dos cristãos, pelo aplauso de outros que, enfim, que não sendo cristãos, mas acham que é um homem de paz e bem. Eu acho que é a consciência que todos devemos ter no exercício da missão, do cargo que temos. Estamos para servir, não estamos para ser honrados, não para que nos batam palmas, mas sim para que cumpramos da melhor maneira a missão. Se vimos que não a podemos cumprir, é um ato de grande clarividência, e estamos a falar de um homem da cultura, um intelectual. Eu acho que isto é uma ótima lição catedrática. Ele que era catedrático de teologia em Regensburg, na Universidade de Regensburg, pois dá-nos esta lição magnífica. A comparação com o Papa João Paulo II é incontornável, onde a debilidade física, pelo menos aparentemente bem maior do que a de Bento XVI, não impediu de levar até ao fim a sua missão como Papa na Igreja Católica. Certo, que é uma opção muito diferente. Mas todos nós, ultimamente, decidimos segundo a nossa consciência. A nossa consciência deve ser, para nós que acreditamos em Deus, o lugar onde Deus nos fala, no mais íntimo do nosso coração. E apesar dessa possível comparação com o Papa João Paulo II, Bento XVI teve a liberdade de decidir. Exato, também é uma lição de liberdade. E seguramente que era um homem que respeitava e admirava imenso o Papa anterior, João Paulo II. Portanto, não pode ser nada em contraste. Mas deve ser uma outra alternativa que o Papa João Paulo II viu, que era continuar até ao fim. E nós víamos como estava limitadíssimo até na sua possibilidade de comunicar, já era difícil entender o que ele dizia. Este teve outra opção e as duas são sumamente respeitáveis. O Papa Bento XVI recordou, referiu-se à sua debilidade física para as exigências que tem hoje um serviço de liderança, como é o de ser Papa na Igreja Católica. Que perfil acha Padre Manuel Mourojão que deverá ter um futuro Papa, tendo já este encargo que foi deixado pelo Papa Bento XVI, ser alguém, aparentemente, enfim, com forças físicas, com capacidade de estar no palco e no contexto mediático também?
Evidentemente que a força física é algo de importante, a força anímica, mas nós vemos que este Papa ainda tinha muita força anímica para tomar uma decisão destas, uma decisão de tanta transcendência, seguramente que era preciso uma força interior muito grande. Mas isto vai da avaliação que cada um faz perante Deus. Aqui, concretamente, o novo Papa, pois deve ser um homem de uma fé forte, de uma virtude íntegra, de uma coragem a toda a prova. Enfim, não vamos exigir que seja um anjo do céu ou um super-homem. Mas há alguma condição para este tempo que deva estar presente no perfil de um futuro Papa? Tem sido, normalmente, a alternância entre um papado longo e um papado breve. É evidente que se é uma pessoa que assume o pontificado já com idade avançada, não poderá ser, naturalmente, um pontificado longo. Por isso, espera que também na idade haja essa indicação de que possa governar a Igreja durante uns bons e largos anos. Mas o resto, enfim, é a soma de qualidades, não é? Que os cardeais terão que ver e vendo o que é que o Espírito Santo diz no seu coração. Agora, neste tempo, que não serão os mais difíceis da história da Igreja, também talvez não sejam os mais fáceis. É difícil sempre comparar os tempos. Mas, enfim, que tenha as virtudes melhores, tudo somado, e isso verifica-se no conhecimento que os cardeais têm entre si e que vão ter nos dias preparatórios do concílio. E são momentos do conclave para a eleição do futuro Papa. E são momentos que nós iremos acompanhar aqui também no programa Eclésia. Já amanhã voltamos a encontrar-nos para dar continuidade a este comentário ao pontificado do Papa Bento XVI, aqui neste programa da Igreja Católica. Muito obrigado, Padre Miguel Brujão. Com muito gosto. Até amanhã, se Deus quiser. O programa Eclésia regressa então amanhã com outros temas da atualidade religiosa para continuar esta análise ao pontificado de Bento XVI. Tenham um bom fim de tarde. Até amanhã, se os quiserem.